Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conecta UVESC. Eu sou Vanessa Presoto, jornalista, e estou com vocês durante o Seminário Estadual de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais. E o episódio que a gente vai fazer agora, a gente vai falar sobre o Prêmio Boas Práticas. É um prêmio que reconhece os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos vereadores de todo o estado de Santa Catarina. E para falar mais sobre este assunto, está aqui comigo Vinícius Neres, ele que é diretor jurídico da UVESC, e também o Diego Bairros, que é vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Diego. Bom estar com vocês novamente. Conta pra gente, Vinícius, o que é esse prêmio Boas Práticas? Então, Vanessa, o prêmio é uma ideia que surgiu dentro da UVESC para a gente poder reconhecer boas práticas, projetos, atividades que são desenvolvidos pelos vereadores do estado de Santa Catarina. E por que isso aconteceu? Porque a gente percebia que muitos bons projetos, muitas coisas que estavam acontecendo muito interessantes, às vezes não tinham a visibilidade que deveria ter, né? Porque o vereador, às vezes, num pequeno município ou numa região que não consegue um acesso ou um relacionamento muito mais próximo com a mídia local, com a comunicação, com a imprensa, às vezes ele não consegue dar essa visibilidade. E são projetos que poderiam ser replicados em outras câmaras de vereadores, que poderiam se multiplicar pelo Estado e que poderiam, inclusive, fortalecer a imagem que a população tem do Poder Legislativo, porque isso também é uma necessidade. A gente precisa reconhecer o quanto o Legislativo trabalha, o quanto produz de política pública, o quanto produz de projetos interessantes. Para contemplar isso, né, como uma das formas de contemplar isso, é que surgiu a ideia de estabelecer esse prêmio, né? E eu acho que qual que é o grande diferencial dele e o que faz com que esse reconhecimento ele seja legítimo, né? É que a avaliação desses projetos ela é feita de maneira totalmente independente, não envolvendo nenhum agente político, nenhum vereador, mas por órgãos da entidade civil e órgãos da administração pública voltados mais à área técnica. Quais são esses órgãos, né? Então, nós temos na comissão julgadora representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, temos representantes de entidades da imprensa, a CAERT, a CI, a Diori, temos representantes de entidades outras, por exemplo, das áreas educacionais, como a CAF, como a Associação das Universidades Particulares. Então, todos esses agentes, além do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, que compõe essa comissão, todos estes representantes de maneira independente é que fazem essa avaliação. Então essa é uma forma de maneira independente, equilibrada e com a participação da sociedade civil, a gente dá visibilidade, dá reconhecimento a essas boas práticas dos vereadores dos seus municípios. Esse ano vai acontecer a segunda edição, né? O Diego, que é vereador, já participou no passado da primeira edição, também foi um dos premiados. Como é que foi participar no ano passado? Como é que foi sua premiação? Conta pra gente. Primeiramente, muito obrigado por estar tendo a oportunidade de participar. Eu acredito que, pegando a esteira do que o Vinícius trouxe, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de divulgar mais o que os vereadores fazem. Esse eu acho que é o grande mote, esse eu acho que é a grande sacada desse projeto. Porque aí nós passamos a ver boas experiências em outras cidades, enfim, e podemos replicar essas experiências nos municípios onde a gente reside. E ano passado foi a primeira edição, nós extremamente empolgados e querendo participar, inclusive foi através desse prêmio que a gente se aproximou mais da UVESC, inclusive, e nós vimos como uma oportunidade de mostrar o que a gente estava fazendo, não só para Joaçaba, que é a cidade onde eu vivo, mas para todo o estado. Então, essa foi a primeira impressão. Nós fizemos a inscrição, participamos do julgamento, né? Passamos pelo crivo de quem estava avaliando e conseguimos aí obter um dos lugares da premiação. E é muito importante porque muitas vezes no município onde a gente reside, nem sempre você tem
o reconhecimento. Claro que você faz um projeto é para benefício da sociedade e nem sempre você espera o reconhecimento, né? Porque é o nosso trabalho, é isso mesmo. Agora, quando você tem esse reconhecimento e esse reconhecimento passa a ser replicado, inclusive, em outras sociedades, é muito importante, é gratificante. Isso estimula o vereador a trabalhar, inclusive, mais, a gerar mais política pública, a gerar soluções para a sociedade, porque ele tem outras pessoas vendo, né? Acho que é importante. E a gente brinca que se tem uma coisa que o político tem é ego, né? Então, você às vezes afagar um pouco o ego do político é interessante. Mas, em vias disso, a gente precisa entender que o prêmio Boas Práticas, o maior mérito dele é dar visibilidade, é fazer replicar. Eu sei de colegas de outros municípios que pegaram o projeto que eu fiz, ou o projeto de outros que ganharam, né, o primeiro, o segundo lugar, e replicaram nos seus municípios, né? E levaram essa intenção para os seus municípios. Essa é a virtude. O projeto, Muito bom, né? o projeto, ele resolvendo isso, ele replicando, você já gera boas ações em outros municípios. Então, uma sacada interessantíssima, inteligentíssima da UVESC, estimula, não tenho dúvida que outros estados, outras associações de vereadores de outros estados vão estar replicando essa prática também, justamente na perspectiva de que você pode transformar isso em boas práticas em outros municípios, né? A gente sabe que, principalmente em municípios pequenos, há uma dificuldade de você pensar, né, políticas públicas, porque é tudo muito amarrado ao poder executivo. É tudo muito amarrado ao poder executivo. Santa Catarina é majoritariamente composta por municípios muito pequenos, né, em que o legislativo ainda é muito amarrado ao poder executivo, sem visualizar a possibilidade de independência. E quando os vereadores desses municípios menores começam a visualizar que eles podem ter autonomia, principalmente na criação de projetos que gerem, de fato, o impacto para a sociedade, isso traz eles para perto, faz com que eles conheçam mais, né? Isso cria autonomia para as câmaras. Esse é o desafio, inclusive, da própria UVESC, fazer com que as câmaras, principalmente de municípios menores, entendam que são um poder independente, que precisam ter autonomia e que têm autonomia, inclusive, em gerar projetos que impactem a sociedade e não depender exclusivamente do poder executivo, né? Porque essa amarra ainda existe. Enfim, é uma experiência interessantíssima. Eu vou estar, inclusive, ajudando a divulgar o prêmio esse ano, porque eu acredito que mais e mais colegas precisam participar para que a gente reconheça as boas práticas que acontecem em cada canto do nosso estado. Diego, agora eu fiquei curiosa. Qual foi o projeto que você fez que você foi premiado? Então, nós elaboramos um projeto em parceria com a Vigilância Sanitária do município de Joaçaba, com o Poder Executivo, que consiste em quê? Uma situação que me incomodava muito era eu ir até um restaurante, finalizava o almoço daquele restaurante e muita comida era jogada fora. Por quê? Porque não existia uma regulamentação legal que fizesse com que o excedente, a sobra daquela comida, pudesse ser doada para alguém e essa entidade, essas pessoas pudessem aproveitar. A gente sabe que um dos grandes problemas do país é a insegurança alimentar. E nós não temos o problema da insegurança alimentar porque falta alimento. O problema da insegurança alimentar no Brasil é porque nós desperdiçamos muito alimento. Instigado por essa a problemática, chamamos os atores, né, principalmente a vigilância sanitária, para conversar, Poder Executivo, e criamos uma lei que regulamenta em Joaçaba a doação de excedentes de alimentos. Como que é feito isso na prática? O restaurante, ele é responsável por condicionar o alimento. Acabou o almoço, eu vou falar de experiências práticas que tem acontecido lá. Acabou o almoço, o restaurante A tem um convênio com a entidade. Em Joaçaba tem o primeiro restaurante, fez com convênio com uma casa de um abrigo para pessoas em situação de rua. Todos os dias, às 14 horas, às 13h30, às 14 horas, o coordenador desta casa que abriga a população de rua vai até o restaurante, ele tem os recipientes, ele pega este alimento e ele leva.
A preocupação desses restaurantes era o quê? E ele consome naquele mesmo dia, para o jantar, principalmente dos moradores. Qual era a preocupação dos restaurantes? Bah, Diego, e se der alguma coisa lá? E se essa pessoa em situação de rua que está nesse abrigo ficar mal? Nós criamos um mecanismo de responsabilização e de divisão de responsabilidades. Nós entendemos que o restaurante, toda e qualquer situação relacionada ao condicionamento do alimento e a responsabilidade do restaurante vai até o momento que ele entrega o alimento para a entidade. Entreguei, lacradinho, bonitinho, ele tem uma validade de 1 ou 2 dias, entrego para a entidade. A partir do momento que a entidade pega o alimento, a responsabilidade pelo condicionamento é dela, com documento assinado, né? Porque ele tem responsabilidade de, no prazo de validade daquele alimento, fornecer o alimento para aquelas pessoas. Isso tirou dos ombros do empreendedor, do dono de restaurante, aquele medo de, olha, se uma pessoa passar mal, a culpa é minha, né? Então, isso tirou o medo dos restaurantes e nós temos 4 restaurantes hoje em Joaçaba que já doam todo o excedente de alimentos. Vamos pegar e fazer uma conta simples aqui. O projeto já está em prática há mais de 1 ano. O principal restaurante que faz a doação jogava fora cerca de 8 a 10 quilos de comida por dia. Comida boa. Salmão sendo jogado fora. Então, a gente imagine que toda essa comida sendo jogada fora e uma entidade que acolhe moradores de rua precisando desse alimento. Então, a partir do problema que nós visualizamos, criamos uma legislação chamando os atores públicos para discutir, até porque eu não posso fazer uma legislação à revelia sem ter o condicionante da vigilância, enfim. A colaboração, eu preciso entender também quais são os critérios para esse condicionamento. Descrevemos isso. O projeto hoje está a pleno vapor em Joaçaba e tivemos a premiação na UVESC. Vinícius, a comissão julgadora tu já falou, né? Sim. Quais seriam os critérios de avaliação desse projeto? Esse exemplo do Diego é sensacional para a gente exemplificar quais são os critérios de avaliação, porque ele identifica exatamente eles. Nós temos 4 critérios de avaliação. 3 deles são avaliados pela comissão julgadora e o 4º é um critério de engajamento, que é um critério que depende aí de divulgação em rede social, né, de compartilhamento, de um voto popular, né, mesmo, e então necessariamente faz parte também, porque divulgar é um dos objetivos do prêmio, né? Mas os critérios que são julgados objetivamente pela comissão julgadora são resolutividade, possibilidade de réplica e inovação. Ou seja, o projeto ele precisa resolver um problema, né? Um problema que existe, que é o critério de resolutividade. Ele precisa ser inédito, ou seja, né, ele não é algo que foi copiado e que já está sendo feito várias vezes, e ele pode ser copiado, né? Ele não deve ainda ter sido copiado, mas ele deve ter a possibilidade de replicar ele em vários municípios diferentes. Justamente para atender esses objetivos, né? Atender esses objetivos de que essa boa prática seja reproduzida, né? Então, esses são os critérios de avaliação. A comissão, ela avalia objetivamente esses projetos, atribui uma pontuação a eles, a cada um desses critérios, cada um desses critérios tem peso, tudo isso está estabelecido lá no nosso edital do prêmio, que pode ser acessado no site da UVESC, lá na seção, né? Tem um material também de divulgação que está sendo encaminhado às câmaras, mas lá no site da UVESC, no menu superior, tem um menu de Prêmio Boas Práticas, né? E lá você pode selecionar a edição 2025 e vai ter acesso a todos esses documentos. Eu ia te perguntar agora, esse ano temos também o prêmio, queria que você falasse como é que vai funcionar esse ano, quem pode participar e tudo mais. Isso, então, este evento marca a abertura do prêmio, né, do período de inscrições. Então, nós teremos inscrições abertas, né, a partir de ontem, né, 13 de agosto, e encerramento delas em 6 de outubro. Durante todo esse período, os vereadores podem se inscrever. Quem pode se inscrever, né, além dos vereadores? Os vereadores, servidores de câmaras ou a própria Câmara de Vereadores como entidade, né, como ente. Ela pode também apresentar um projeto que, de repente, foi desenvolvido para a própria Câmara de Vereadores, né?
Esses projetos, essa inscrição, ela vai acontecer com informação de dados básicos, claro, mas com um vídeo de apresentação de até 2 minutos explicando o projeto, explicando por que atende a esses critérios que estão estabelecidos no edital, e documentação, né? Pode ser juntado notícias de jornal, matérias, análises, estudos, né? O que for necessário aí é comprovar o atendimento dos requisitos, né? O que é importante dizer sobre a inscrição? Não vale a inscrição de ideias, né? Elas não podem ser ideias, elas têm que estar sendo já praticadas, elas já têm que estar em atividade, né? Então isso é um elemento bastante importante, né? Isso, sancionado e funcionando. e em vigor, exatamente, ele está funcionando já. Então o mero projeto de lei, ele não está contemplado, porque é boa prática, né? Então tem que estar na prática, já tem que estar acontecendo, né? E assim, a partir do encerramento das inscrições, esses projetos vão ser submetidos à comissão avaliadora, né, que vai dar essas atribuições, e em um determinado período, né, nas vésperas, uma semana antes do término do julgamento dos projetos, que é ali no dia 7 de novembro, a gente vai ter uma abertura aí para votação popular nas redes sociais da UVESC, dos vereadores inscritos, né? E no dia 13 de novembro, que é o nosso próximo evento, né, quando vai acontecer o Congresso Estadual de Vereadores da UVESC, aqui em Florianópolis também, nós faremos a cerimônia de premiação dos ganhadores do prêmio dessa edição. Legal. Então, quem quiser participar, gente, entra lá manda um e-mail, na verdade, não é no site, né? É um e-mail, boaspraticas@uvesc.org.br. Diego, queria que você, para encerrar, deixasse uma mensagem para as pessoas, né, para os vereadores, para eles participarem, você que já participou, por que eles devem participar? Eu acredito que toda boa ideia ela precisa ser replicada. Então, se eu tenho uma boa ideia e essa ideia tem funcionado no município onde eu resido, nós não precisamos guardar essa ideia embaixo de uma mesa. A gente precisa replicar. Então, eu acredito que o principal objetivo para instigar os colegas a apresentarem os projetos é divulguem suas boas ideias, divulguem suas boas práticas, né? O bom exemplo que você tem na sua cidade pode ser replicado e a gente precisa divulgar as coisas boas, né? Para que a população reconheça a classe política pelo que há de bom sendo feito, né? Então, acho que o principal objetivo é esse. Divulgue, vamos replicar isso, as boas práticas precisam ser espalhadas por todo o nosso estado. Obrigado pela oportunidade. Né? Meninos, muito obrigada. E você, com certeza, vereador, você que é assessor de vereador também, né, que conhece todos os projetos, dá um puxãozinho aí no vereador, vamos se cadastrar, porque com certeza você deve ter algum projeto que você já fez muito interessante e que vale para a inscrição desse prêmio. E quanto mais gente participar, mais legal fica, né? Porque a gente começa a pegar bons exemplos, mesmo que não foi eleito, né, Vinícius? Eu não fui premiado, mas com certeza eu posso servir de inspiração para outra cidade, né? Então é muito interessante participar e fazer essa troca com os outros vereadores. Então, lembrando aqui, para se inscrever, mande um e-mail no boaspraticas@uvesc.org.br. Muito obrigada mais uma vez, meninos. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima edição do Conecta UVESC.